eu digo com toda sinceridade, eu aprovo, eu sou a favor da violência contra a mulher. Sim, quando o homem bate na mulher, eu aprovo. Mas eu também sou contra, como mulher. A mulher também tem mulher que merece apanhar. Tem sim. Porque, sabe por quê? Às vezes eu já presenciei casos que a mulher se bate ela mesma para condenar o homem. Eu já presenciei. E o vereador Pedro Paes aqui, ele veio nesta tribuna, vereador, tribuna. O senhor não ofendeu a vereadora Jéssica. O senhor apenas levantou seu modo de falar. Todo mundo tem um modo de falar. O início de outubro, a gente está gravando este episódio nos primeiros dias, nas primeiras horas já, né, de outubro, e começa quente, né? Começa quente porque uma vereadora do Amazonas, do Partido Republicanos, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, Anael, ela se diz favorável à violência contra a mulher. Assim, eu acho que é muito autoexplicativo, né, o discurso dela, não é? E a gente procurou, inclusive, para saber sobre a religião dela, já quero pontuar isso aqui, a gente achou uma única fonte dizendo que ela é evangélica, que é um Facebook, o Isso. Estado do Pará Online. É a única fonte que fala sobre a religião, né? Então a gente não está aqui afirmando categoricamente que ela seja evangélica, mas a gente sabe do viés político dela. Ligada ao Partido Republicanos, né? Exatamente. Mas o mais interessante, Anael, é que assim, se de fato não for constatado em nenhum momento que ela é evangélica, alguém precisa avisar para ela que ela é, né? Ela já está apta, como é? Qual é a palavra? Ela tem ela tem todo o aval, né? Todas as características para ser, né? Sim, talvez ela já esteja predestinada. Pode ser. Exatamente. Então, assim, Claro não, eu não sou. Querida, você é. Você é a única que não sabe. Eu não vejo, por exemplo, a minha mãe, uma evangélica assembleiana, capaz de proferir uma coisa dessas. E a representatividade é uma coisa muito séria que precisaria ser muito responsável. A gente está aqui falando, abrindo essa possibilidade de que ela seja uma mulher evangélica, mas independente de ser, lembrando que ela é do Partido Republicanos, ela acaba colocando uma comunidade toda exposta de uma maneira que não é a realidade de todos dentro dessa comunidade. Existem coisas que são quase uma regra. Por mais que às vezes a pessoa não tenha coragem de proferir um discurso desse nível e tal, a gente sabe que sim, que se você é da igreja evangélica, a probabilidade de você ter pensamentos mais preconceituosos, mais machistas, mais homofóbicos, mais, enfim, Patriarcais, né? patriarcais é muito grande, é claro. A gente não está fazendo isso de englobar todas as mulheres que são da igreja nesse pacote. E Até apontando porque exatamente para isso, para o problema da representatividade doentia, né? Até porque a gente sabe que já muitas mulheres próximas a nós, por exemplo, já se levantaram contra isso, né? Que consideram isso um absurdo. Ela pode, inclusive, se a Polícia Civil abrir um procedimento contra ela, ela pode perder o mandato, inclusive. E ela diz ser defensora da saúde, né? Do bem-estar, da educação e da proteção à mulher, né? Isso é o que diz no perfil dela oficial. Ô, Ibrahim, você sabe uma coisa que me pega muito? É muito engraçado, porque a pessoa faz um discurso desse, porque na mente dela, até aquele ambiente republicano, né? Na mente dela, aquilo vai cair muito bem para aquele ambiente. Mas quando o tiro sai muito pela culatra, aí a pessoa vem tentando invernizar a coisa, né? Uhum. Não foi assim que eu quis dizer. Quem me conhece, e aí solta a cartada, né? Quem me conhece sabe que eu não penso assim, né? Pois é, a boca fala o que o coração tá cheio, né? Ela é adulta, ela tem um mandato. E se eu não me engano, são 7 mandatos como vereadora, tá?
E eu queria destacar uma coisa importante aqui, né? Para quem estuda a questão de comunicação, linguagem e tudo mais, a gente sabe que, na verdade, a fala em si representa quase nada, né? O conteúdo representa quase nada. Muito mais do que o conteúdo é a sua postura corporal, as suas expressões e tudo mais. E ali, no plenário, ela estava bastante calma. Ela não estava sendo pressionada, não vinha de uma briga, uma discussão, enfim. É algo que estava numa sessão acontecendo e ela estava bastante em paz dizendo aquilo, né? Então, foi algo que não veio ali no calor do momento. Parece que foi algo que ela teve a calma de preparar o discurso, inclusive, né? Exato. E aí é totalmente contrário àquilo que ela diz defender, e só depois que deu muito ruim é que ela vem a público não dizer eu estava errada, eu não penso assim, eu não sei lá. Não, ela disse, eu me expressei mal. Quero me dirigir a todos com sinceridade. Reconheço que eu me manifestar em plenário utilizei uma expressão totalmente inadequada e infeliz, que não corresponde ao que penso nem ao que desejo transmitir. De forma alguma, foi minha intenção justificar ou naturalizar qualquer forma de violência. Fui extremamente infeliz de maneira como me expressei e lamento profundamente que minhas palavras possam ter causado ofensa, especialmente a você, mulher. Me reportei daquele jeito porque na minha família já houve caso que veio a óbito. Peço sincera desculpa a todas que se sentiram ofendidas. Reafirmo de forma clara e categórica a violência contra a mulher e é inaceitável e jamais pode ser tolerada ou justificada. Este episódio servirá para minha reflexão pessoal e política. Comprometo-me a agir com mais responsabilidade e respeito em minha manifestação futura. Portanto, peço mais uma vez perdão a todas as mulheres que se sentiram ofendidas. No mínimo, ela tinha que ter pedido para sair, né? Falado, olha, eu coloco aqui o meu cargo à disposição, eu acho que eu não represento mais as mulheres da forma como eu me candidatei lá na primeira vez e tudo mais, enfim. O perigo é uma vereadora de Borba, que é no interior do Amazonas, com essa fala, agora ela se despontar para ser a próxima deputada federal, o que eu não acho improvável. Em um episódio da minha vida, eu me vi um pouco exagerado em relação às minhas atitudes diante de algo que me feriu. Então, eu tinha uma coisa real que me afetou. Mas em dado momento, eu fui entendendo, até mesmo na terapia, que as minhas atitudes perante aquilo também não tinham sido louváveis, né? E ali naquele processo de autoconhecimento e tal, eu cheguei à conclusão que eu deveria pedir perdão. E aí eu fui refletir o que é o pedido de perdão. Porque quando você vem para uma pessoa e diz assim, qualquer coisa você me desculpa se eu te ofendi. Isso não é um pedido de perdão genuíno. E isso você está pouco se lixando, desculpa o termo, com a pessoa que está do outro lado. Um pedido de perdão genuíno, ele precisa ter nome. Não conseguir pedir perdão de outra forma que não fosse adjetivando a parada, entende? Eu dei características para as coisas. Eu não vou anular a minha dor, não vou anular os motivos pelo qual eu fui tomando esse rumo nessa conversa, mas eu sei que a maneira que eu agi te fez sentir assim, assim, assim. Então, isso é um pedido de perdão. E eu não estou dizendo isso por mérito próprio, estou dizendo isso exatamente para trazer, porque até nós comentávamos sobre isso fora do ar essa semana, que todos os episódios que a gente vê externos são convites para a gente olhar para dentro. Então eu estou dizendo isso para dizer o quanto vale a pena a gente aproveitar os episódios externos ou mesmo os episódios da nossa vida, sejam eles públicos ou não, como um convite para a gente olhar para dentro e para a gente fazer um exercício de melhora realmente desse homem caído que somos nós. Até porque quando você diz, olha, me desculpe, caso eu tenha te ofendido, você está terceirizando também a responsabilidade para outra pessoa, ou no mínimo compartilhando essa responsabilidade. Basicamente como, eu sou só meio responsável por aquilo que eu falei.
Então, assim, você tem parte nessa culpa. E por mais que a pessoa tenha, o momento do perdão não é para trazer isso à tona. O momento do perdão é para seguir em frente. Então, aí lembrei agora também de uma fala que uma vez o meu terapeuta colocou numa sessão, que é: um dos marcos da adultez é a capacidade de se responsabilizar pelo outro. Isso aqui não é um pedido de perdão, isso aqui é uma preocupação com o futuro político, inclusive na maneira de colocar, e aí a gente respeita a limitação, mas muito mal pensada, porque essa coisa que eu disse das vozes subentendidas do texto, tá muito nítido aqui, sabe? Tá? E assim, para a gente tirar a prova real, bastaria a gente sentar numa mesa de bar para conversar com ela. Sem câmera, sem gravador, sem audiência, sem público, sem a polêmica que gerou. Será que ela realmente pôs a mão na consciência e falou, cara, é verdade, né? Violência contra a mulher é errado. Porque no fim das contas não é nem também só uma questão de achar errado por uma questão protocolar. São coisas que você tem, se você é um ser humano funcional, são coisas que você tem que abominar. Uhum. Tipo, Basilar, né? É básico. exato, não é, né? Tipo, então, essa coisa de precisar de um movimento para que você reflita já é um sinônimo de absurdo, né?